Para você que sempre teve dúvida de como fazer um cálculo de taxa equivalente na HP12C, sabe quando aparece aquilo, dê a taxa ao dia para um período ao ano, ou aqueles exercícios mais e mais complexos? Hoje eu trouxe aqui a Miriam Jorge, especialista de investimentos e professora de CEA e de todas as outras certificações na Escola Você Bancário, para falar um pouquinho sobre como resolver esse tipo de situação. Olá, Rodrigo. Olá, galerinha. Boa tarde. Então, vamos lá. Para você que já está se preparando para sua prova CEA, se prepare, né? Porque tem muita pegadinha nessa prova. A gente sabe que o conteúdo é gigante. E o teu enunciado, ele vai fazer de alguma maneira para que você se confunda. Então, ele vai te dar a taxa ao mês, por exemplo, com prazo em dias úteis, com o prazo ao ano, que é justamente para que você transforme, né? Veja o que é equivalente ali em relação. Tem sempre que ficar, né? A taxa ao mês com o prazo ao mês, ou ao ano com ao ano também, né? Então, isso a gente vai ver na prática na hora que a gente colocar na fórmula. Você já está estudando? Então, vamos lá. Lembra da fórmula? A gente tem que a gente coloca artificialmente, mais a taxa, eleva no tempo, menos o 1 que a gente colocou artificialmente, vezes 100 para voltar a fórmula em percentual. Difícil, né? Vamos dar uma olhada como é que funciona? Vamos ver um pouquinho aqui da Miriam resolvendo esse exercício? Rumo ao especialista. Olá, galerinha! Meu nome é Miriam Jorge, estamos aqui para falar hoje de taxas equivalentes. Aí você me fala, que raio que é taxa equivalente? Para que isso me serve na vida? Serve para muita coisa, principalmente para você que vai prestar a CEA no próximo mês. Preste atenção. Vamos lá. Isso aqui, gente, é base de muitas questões da sua prova Ambima CEA. Tá? Por quê? Porque muitas vezes o seu enunciado ele vai te apresentar uma taxa ao ano, mas aí você vai precisar descobrir quanto que é essa taxa ao ano, né? Quanto que ela equivale ao mês. Ah, como assim? Vamos supor que o seu enunciado fala assim, que o cliente foi lá, aplicou, blá, 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 e ele tem ali por o ano, uma taxa de 10%. E aí você precisa descobrir ao mês. E agora, quanto que equivale a taxa de 10% em um mês? Vamos ver? Vamos ver. Aqui a gente tem a nossa formulinha. Essa formulinha, gente, é coisa básica que a gente vai fazer direto no HP, mas eu vou fazer passo a passo com você. Vamos lá. Primeiro eu vou resolver esse cara aqui, ó. O que é isso? Isso é o seguinte, 1 mais a taxa, 1 mais i, tá vendo? Esse i é taxa, elevado no tempo, que é esse n aqui, menos 1 vezes 100. Vamos ver como isso funciona? Vamos lá, eu tenho esse 10% aqui, ele está em percentual, a gente vai usar ele em decimal. Então, esse 10% é 0,10 em decimal, ok? Isto. Vamos colocar aqui 1 mais 0,10, 1 mais a taxa, elevado no tempo. Quanto tempo? Aqui a gente tem um macetezinho, a gente vai colocar sempre assim, ó. A taxa que eu quero, que é de quero, sobre a taxa que eu tenho. Ok? Isso menos 1 vezes 100. Olha aqui, aham. Vamos resolver esse miolinho aí em azul. Então aqui a gente vai ter 1 mais 0,10, a gente vai ter 1,10, certo? Qual que é a taxa que eu quero? A taxa que eu quero é um mês. Então aqui eu coloco, deixa eu mudar a caneta. Aqui eu coloco 1, eu quero um mês. E eu tenho um ano, então eu tenho 12 meses. Um mês sobre 12 meses. Aí a gente repete o resto da fórmula para você acompanhar. Aham. Vamos ver como que isso funciona? Vamos pegar aqui a nossa amiga HP. Muito bem. Deixa eu dar uma centralizada para você enxergar a minha calculadora por inteiro. Vamos lá. Tá enxergando ela aí? Acho que tá, né? Vamos lá? Aqui é o seguinte. Eu vou colocar isso aqui. Vamos lá. 1,10
Enter. Aí a gente vai ter que colocar esse cara aqui que a gente elevou, né? Esse carinha aqui, ó. Então, a gente vai colocar 1, Enter, 12, divide. Aí deu esse 0,08333333. E a gente precisa elevar, não tá elevado aqui, não é um expoente? Então, a gente vem nesse númerozinho aqui, ó, pá, nessa teclinha, pá. Ó, ó, ó. 1,007974, né? Então, vamos repetir ele ali só pra gente acompanhar, ó. 1,007974140. Tá, isso a gente vai terminar a fórmula, né? Ó, menos 1 vezes 100. Olha lá que bonito. Vamos lá? E aí a gente vai colocar isso aqui. Deixa eu subir um pouquinho aqui para você acompanhar. Pronto. Olha, tá exatamente esse número lá, tá vendo? Então a gente vai pegar o número 1, esse número 1 daqui, ó, vamos tirar ele. 1 menos. Ó, nós já tiramos esse cara da jogada aqui, ó. Pá, pá. E aí esse número que aparece aqui na HP, ele tá em decimal. Então, a gente precisa voltar aí para percentual. Lembra que a gente disse que 10% é 0,10 em decimal? Opa, então a gente já encontrou ele em decimal. Vamos colocá-lo, então, em percentual novamente. E a gente vai colocar aqui, ó, 100 vezes. Olha lá, olha lá. 0,7974, 140%. Pode ser que a sua prova apareça um número 0,80. Isso por conta das casas, que eu tenho 9 casas depois da vírgula. Eu vou colocar aqui, ó, 3, vamos colocar 3, ó, 3 casas depois da vírgula. A gente aperta o F e o 3. Ó, vamos colocar 2. F, 2. Ó lá, 0,80. Ó, então o que que isso significa? 0,80. Isso significa que aquele 10% que a gente colocou lá, ó, aqui, ó, pá. Se eu tenho uma taxa de 10% ao ano, ela equivale a 0,80 ao mês. Aham. Isso é base para várias questões de prova, tá? Tanto aí para quem busca a CE, até mesmo para quem tá no CFP, que já tá num nível mais avançado. Então, preste muita atenção nisso daqui, isso aqui é muito importante na sua prova, se ele te dá a taxa ao mês, se ele te dá a taxa ao dia, se ele te dá a taxa em dias úteis, isso é base para você fazer a sua questão, ok? Então, qualquer dúvida que precisar, me manda uma mensagem aí no inbox e a gente vai se falando, tá bom, criançada? E vem estudar com a gente, tá bom? Um abraço, até mais!